Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 213236898, 213236898 e responder à pergunta que hoje lhe colocamos: a banca deve conceder mais crédito à economia? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou ainda na página do Facebook do Diário Económico. Conto hoje com os comentários de Francisco Madelino. Francisco, muito boa tarde, muito bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. Hoje falamos sobre esta concessão de crédito à economia. Este foi, aliás, o financiamento à economia foi um dos temas centrais deste fórum da banca, que foi promovido pelo Económico e que se realizou ontem e que contou também com a participação de alguns dos banqueiros mais relevantes. E a principal conclusão foi a de que mais crédito só com mais crescimento. Concorda com esta ideia ou não? Não, quer dizer, acho que há uma relação de causa e efeito que é limitada, isto é, para haver mais crédito com a situação em que está a banca tem que haver uma solidez na economia nacional, isto é, a banca nacional está numa situação difícil, os ativos que têm desvalorizaram-se muito, têm um valor muito limitado relativamente às hipóteses de concessão de crédito, já que as leis europeias dizem que tem que haver uma relação entre aquilo que o banco tem, os ativos e o crédito que pode conceder, e aliás o aumento dessas exigências levou a uma grande desalavancagem financeira. Mas isto tudo para dizer o quê? Que tem que haver crescimento para que a solidez da economia aumente, para que o risco sistémico bancário não aumente, mas só há crescimento se houver investimento. Não é? E relativamente a essa situação, nos 2 anos que seguiram à crise de 2008, a situação foi muito restritiva, porque os bancos não tinham uma capacidade muito limitada de crescer, mas por outro lado não quiseram utilizar aumentos de capital ou a própria verba utilizada no Fundo Monetário Internacional, fundamentalmente porque isso significava alterar a estrutura do capital acionista ou pôr o Estado lá dentro. Durante muito tempo recusaram essa situação. Depois as crises que vieram a acontecer, fundamentalmente no BES, que é o banco que tinha uma maior ligação às pequenas e médias empresas, também agravou ainda esta situação e, portanto, é preciso haver investimento para haver crescimento. E a economia portuguesa tem vindo nos últimos anos a ter 2 grandes limitações nessa medida, isto é, o investimento teve uma deterioração extremamente grande e depois tem que haver investimento, isto é, investimento nas empresas, mas também tem que haver procura. E a procura interna caiu muito, agora no último ano recuperou um bocadito, mas também a procura externa não tem sido, digamos, muito favorável. Basta ver as projeções para as economias, excetuando o caso inglês, para as economias onde nós exportamos. Portanto, tudo isto para dizer que em Portugal há um problema da fluidez do mercado financeiro, isto é, os bancos têm dificuldade em conceder crédito e estão muito restritivos sobre essa concessão de crédito, apenas se houver garantias reais muito sólidas. E, em segundo lugar, há um custo do crédito, isto é, o custo do crédito em Portugal é praticamente o dobro do que acontece na zona euro, não é? Portanto, estas 2 situações levam a que se perceba que se utiliza a Caixa Geral de Depósitos ou se cria um banco de fomento para favorecer, digamos, esta situação em que, digamos, os bancos tenham mais favoráveis à emissão de crédito e, em segundo lugar, a própria redução do custo do dinheiro que está disponível e eu diria que deve ser complementado com uma terceira componente, que é os próprios fundos comunitários que estão relativamente atrasados e podia ser um suplemento importante para aumentar o investimento, mas nada disto resulta se não houver procura externa e procura interna em expansão. Ora, isso não tem acontecido. Portugal tem procurado outros mercados, desde Angola aos Estados Unidos, ao Brasil, mas a economia europeia continua a crescer um bocadinho e depois a retrair, a crescer um bocadinho acima de 1% e a retrair, e sem procura. Mas esse investimento de que fala, e sem querer inverter esta frase, que praticamente todos os banqueiros referem, de que é preciso mais crescimento para ter mais crédito à economia, é preciso que este crescimento se faça com a ajuda dos bancos ou não necessariamente?
Não, quer dizer, os bancos têm que ajudar a conceder crédito, não é? Mas o que não pode acontecer Tendo em conta, sobretudo, que o tecido empresarial português é constituído maioritariamente por PMEs, não é? Sim, mas há aqui um problema que é o seguinte: os bancos dizem que têm problemas de rentabilidade e têm um risco sistémico, têm colocado o custo de crédito acima e é uma forma da sociedade pagar, digamos, a deterioração da sua situação financeira. E é preciso desatar este nó, é que tem que haver crescimento para que seja possível aos bancos conceder crédito não aumentar o seu risco sistémico, isto é, senão as pessoas investem, pedem dinheiro e depois o investimento não tem rentabilidade e a situação agrava-se, porque esse crédito não é pago aos bancos, os bancos não estão em situação de permitir isso, mas também não se pode chegar a uma situação em que os bancos utilizam formas de financiamento ao Estado, isto é, o Estado, porque não se pode financiar diretamente no Banco Central, há aqui um financiamento indireto em que estão a ter mais valias junto do Estado e têm taxas de juros que são 2 pontos percentuais à volta disso, acima do que é as taxas de juros praticadas numa economia como a alemã. E, portanto, as empresas também, mesmo aquelas que são rentáveis, estão a financiar a situação dos bancos. Portanto, é preciso, de alguma forma, desatar esse nó. E também é preciso dizer que, aliás, o vosso jornal, o Diário Económico, hoje fala nisso, mas logo a seguir à grande desalavancagem financeira da crise de 2008, porque é que há desalavancagem? Porque há uma relação entre os créditos que podem ser concedidos e os ativos. Aliás, havia o objetivo que esse valor passasse para 120%, o que seria, se fosse aplicado rapidamente na economia portuguesa, uma grande desalavancagem ainda maior. À medida que há crises bolsistas, imparidades, os ativos diminuem e, portanto, os bancos ainda ficam com situação mais grave para cumprir esses rácios e têm que andar a ter aumentos de capital. Mas também é preciso dizer que, na minha opinião, o próprio Banco de Portugal teve uma visão muito restritiva sobre esse aspecto, porque o Banco Central Europeu permitiu que fosse possível em que, relativamente aos créditos à habitação, como o vosso banco diz, cerca de 45% do crédito que foram concedidos é crédito à habitação, utilizasse essa dívida para pôr no Banco Central, dada como garantia para dar empréstimos. E o Banco Central sempre teve essa ideia de que, se isso fosse feito, haveria uma nova expansão de crédito e isso agravava a própria situação. Só que o problema é que a economia nacional está muito endividada, não apenas o Estado, mas os privados, e se não houver aqui o desatar deste nó, é muito difícil que a economia consiga crescer e consiga se sustentar. Portanto, pôr apenas, digamos, a variável sobre a situação financeira dos bancos e que, portanto, temos de ter taxas de juros superior para repor o equilíbrio no setor bancário, pode-se repor o equilíbrio no setor bancário, mas estou a asfixiar, na minha opinião, a economia nacional. E isto ainda torna mais premente estas dificuldades que os fundos comunitários rapidamente sejam uma forma também alternativa de financiar o investimento junto das próprias empresas, porque nós tivemos decrescimentos próximos de 20%, portanto, acima de 2 dígitos, mas que atingiram quase 20% negativos durante 2, 3 anos a seguir a 2010, não é? Uhum. A banca tem ainda problemas de rentabilidade também, não é? E precisa de cortar custos. Este tem sido, aliás, um dos temas prementes em praticamente todos os bancos, nos principais bancos portugueses, este corte de custos. Sem este corte, não era possível e não será possível também ter esta possibilidade de aumentar o crédito. Podemos dizer que o nosso sistema financeiro está, de certa forma, sobredimensionado. Temos, neste momento, para aquilo que são as necessidades da banca, gente a mais, balcões a mais? Sim, mas essa redução de custos é necessária. As novas tecnologias, digamos, diminuíram essa necessidade que há de pessoas, mas também é importante dizer o seguinte, não é? Que é, não se utilizou na sua verdadeira dimensão a linha de crédito que o Fundo Monetário Internacional teve para, de alguma forma, repor alguns equilíbrios, pelo menos para repor tesouraria nos bancos agora. Nem os bancos recorreram emissões, digamos, de capital na Bolsa, também é preciso dizer isto, porque eles não querem alterações na composição de capital, não é? Eu acho que, nesse sentido, a ajuda que poderiam ter dado ao país não foi a melhor, porque pensaram sobretudo nos proprietários atuais dos bancos, não é? Porque, quer dizer, podiam ter recorrido à Bolsa para emitir e para
para recuperar. Basta ver o que se passou no BES, em que foi tudo muito endogâmico, se é assim que se pode dizer, e depois deu os problemas que se diz. Nem se utilizou a linha de crédito com o Fundo Monetário Internacional na sua totalidade, porque essa linha de crédito dizia que isso passaria a haver uma intervenção do Estado dentro do próprio capital. Ora, é importante haver crescimento económico, tem que haver recuperação dos ativos, recuperação da Bolsa, porque por esta situação melhora todos os indicadores e permite criar mais crédito. É preciso aumentar a solidez da economia, mas com mais austeridade e com crédito muito controlado e com custos mais elevados relativamente àquilo que é do padrão europeu, a economia nacional vai asfixiando, os ativos não melhoram, não há uma valorização dos ativos e a situação não melhora. Portanto, na minha opinião, é preciso atuar em várias vertentes. É preciso atuar na Europa, que tem que ter um crescimento, para que se a procura interna tem que se ter algum cuidado na sua dinamização até pelo déficit externo, mas temos que vender para fora. Mas para vender para fora é preciso que fora cresça mais, não é? E, portanto, estamos aqui com vários nós para desatar, mas eu acho que a questão do crédito para investimento em Portugal continua a ser um problema. E os fundos comunitários, nessa medida, porque são apoios mais baratos e até eu acho que não devem ser apenas através de fundos reembolsáveis com taxas de juros bonificadas, que depois vão servir muitas vezes para alterar apenas a composição dos créditos que foram concedidos pelos próprios bancos, como aconteceu em anteriores linhas de crédito, mas também alguns apoios muito seletivos não reembolsáveis, ou seja, há fundo perdido para dinamizar o investimento em Portugal e para melhorar a situação das empresas, das exportações e precisamente a solidez do sistema bancário. Eu acho que a conferência que foi feita, eu não estive presente, mas porque estive a ler, como era composto apenas por bancos, está muito visto na lógica dos bancos. Isto é, eles dizem, nós temos uma situação financeira complicada, portanto temos imparidades, temos redução do valor dos ativos, temos, por outro lado, quem pediu crédito, empresas ou privados com dificuldades em pagar, e, portanto, nós temos que ter uma grande certeza no crédito que vamos conceder e tem que haver crescimento económico para quem nos pediu crédito ter solidez para nos pagar. Eu percebo essa perspectiva, mas é preciso, digamos, desatar o nó na globalidade macroeconómica, quer interna, quer externa. Mas se há coisa que esta crise também mudou, é precisamente esta forma como a banca funcionava em Portugal. Não vamos ter, provavelmente, uma banca igual à que tínhamos antes. Isso também, muito por conta da evolução de várias situações da economia, mas também das novas tecnologias, etc. Mas provavelmente não vamos ter aquela banca pesada e com uma estrutura pesada como existia antes. Sim, essa é uma alteração, mas eu acho que a alteração mais profunda que tem que ser feita é aquilo que diz e que está traduzido no vosso próprio jornal, no Back to Basics, que diz o próprio Stock da Cunha, isto simplificar. Simplificar e mais do que isso, isto é, houve grandes confusões entre bancos e, portanto, não permitir que um banco possa conceder crédito a empresas de acionistas e, digamos, toda esta promiscuidade, a confusão entre bancos de investimento e bancos comerciais. E nós precisamos, acho eu, de fazer claramente essa distinção, proibir, os Estados Unidos avançaram já mais do que a Europa nessa proibição dos bancos de investimento serem diferentes, digamos, dos bancos de intermediação financeira. Tudo isto para dizer o quê? Precisamos de voltar a ter uma banca que recebe poupanças e que, relativamente a essas poupanças, aplica para financiar o investimento, fundamentalmente, e não para financiar ou o crédito à habitação ou o crédito ao consumo, que tem graus pelo menos antigamente, muito mais seguros, isto é, uma pessoa individualmente que pede um crédito, se não pagar vai ter uma série de chatices muito complicadas durante a vida e, portanto, isso era muito mais seguro que dar a uma empresa que depende do investimento e que depende de uma rentabilidade ou então atuar em meras especulações imobiliárias e financeiras. Portanto, este regresso à pureza inicial da banca é uma coisa fundamental para uma economia de mercado, não é? E nesse sentido, o que diz Stock da Cunha, eu estou plenamente de acordo. Podemos dizer que, e foi dito para alguns banqueiros também, que o tema do financiamento à economia está estritamente ligado com o tema do financiamento aos bancos. Falava agora dos fundos europeus. Acha que está ou não? Quer dizer, há duas formas de encarar os... São coisas distintas. Sim, eu acho que os fundos europeus são fundamentais porque é a injeção financeira na economia nacional e essa injeção financeira traduz em aumento da procura interna e, por outro lado, alimenta uma série de investimentos que são fundamentais. Mas, entretanto, se não houver um cuidado em que são criadas linhas de crédito, em que as pessoas pagam taxa de juros zero e, portanto, o resto é reembolsável,
corre-se muito o risco de haver uma mera transferência dos apoios financeiros para alterar o crédito que existia. Isto é, a pessoa vai pedir o dinheiro e depois, relativamente a esse dinheiro, vai pagar o crédito que tinha. É evidente que isso pode ser indexado relativamente aos investimentos a serem feitos. Há N formas que podem ultrapassar isso, mas nas linhas de investimento que foram criadas houve experiências muito pouco positivas. Isto é, linhas de crédito bonificado, em que eram os bancos que davam, mas o Estado bonificava, e depois em bancos públicos, por exemplo, ou no banco público, a dizer, e pelo menos essas são as experiências contadas por empresários, que dizia, eu vou dar o crédito, este crédito vai ter esta bonificação e tem uma garantia da sociedade de garantia mútua, mas 20 ou 30% do dinheiro ou tem que ficar depositado ou tem que amortizar o crédito anterior, já que este tinha uma garantia da sociedade de garantia mútua do Estado e o anterior não tinha garantia nenhuma. E, portanto, há aqui um mero fluxo financeiro e o dinheiro não tem uma tradução no próprio investimento. Portanto, era importante vir estes fundos comunitários, porque significam crédito mais barato, significam injeção financeira, significam também dinamizar a procura interna, porque as pessoas para o investimento têm que o comprar, uma parte é importada, mas outra fica cá dentro do país, para pagar salários, etc. E o país precisa desta injeção de liquidez, ainda por cima estes fundos não são, digamos, não resultam de qualquer empréstimo que os bancos tenham que fazer ou de captação de poupança interna, e o quadro comunitário de apoio está relativamente atrasado, o que, aliás, se traduz digamos, em vários mapas financeiros que estão no Orçamento de Estado que têm uma redução. Pode-se dizer, mas nós já cá temos o adiantamento, que é dado pela União Europeia, mas esse adiantamento apenas pode passar para a economia, porque senão é um dinheiro parado, quando houver regulamentos, quando houver programas aprovados e quando houver candidaturas. Portanto, eu acho que isso deveria ser complementado, porque aumenta a tal solidez da economia, faz a economia crescer mais e, nesse sentido, os bancos também melhoram os seus ativos e têm uma maior solidez para poder emprestar dinheiro, e até do ponto de vista legal há uma relação entre ativos e capitais próprios e o crédito pode ser concedido, não é? Vamos ler um comentário que nos foi enviado pela nossa página do Facebook. Luís de Figueiredo diz-nos: a banca deveria conceder mais crédito, mas isso era possível noutras alturas onde não imperava a ganância e o lucro fácil. Agora ninguém arrisca nada, existe uma total escravatura ao poder financeiro, com uma completa ausência de regulação, e assim as economias não vão conseguir desenvolver-se, pois o que verdadeiramente é relevante são os interesses dos acionistas e investidores do próprio setor financeiro. Francisco, queres comentar? Não, quer dizer, o sistema financeiro avançou desde meados dos anos 90 até a crise de 2008 com uma alavancagem financeira com, digamos, uma diminuição das necessidades que os bancos tinham que ter naquilo que se chamavam reservas, criaram-se novas formas de relação e, sobretudo, os ativos foram sujeitos a grandes aquilo que se poderiam chamar, e acho que se chamam mesmo, falsificações contabilísticas do lado dos ativos, que todos nós apanhamos pelo mundo inteiro e também cá em Portugal, e depois, quando aparecem as crises bolsistas e desvalorização, isso ainda mais agrava. Isto é, há situações que são de falsificação contabilística, dizer que aquilo tem um valor, mas que não tem, pelo circuito das offshores, mas depois, quando um banco tem ações ou de uma PT ou de uma outra empresa qualquer, ou do BCP, e quando essas ações baixam, e o próprio banco tem ativos nisso, isso diminui. E, portanto, esta crise tem levado a alterações. Eu acho que aquilo que se passou nos Estados Unidos avançou-se muito mais do que se passou, mas ainda há muito a fazer. Como disse o Vítor Bento hoje, nas declarações que fez, ainda não percebe porque é que as offshores não acabaram, ou porque é que existem offshores. Ele diz que não compreende. Eu diria que não aceito, mas compreendo porque é que existem, né? E, portanto, há muito a alterar nessa matéria. Mas hoje, relativamente a isto, o problema que se põe é o seguinte: se há uma empresa que tem um mercado exportador e quer exportar, e que vai e quer pedir um crédito, e se é extremamente restritivo, isto é, se passou do 8 para 80, e agora pede-se super garantias reais sobre o que vai exportar e não a rentabilidade do próprio negócio, ou então se aplicam taxas acima daquilo que são as taxas praticadas, digamos, pelos padrões europeus, e a União Económica e Monetária, portanto, passa a ter custos de financiamento das empresas que são muito superiores e que é um problema, na minha opinião, muito mais complicado, muitas vezes, que se coloca sobre a desvalorização salarial ou outros nos custos das empresas. Isso tem de ser resolvido. Há este problema. Portanto, eu não estou de acordo que se diga, mas agora não se empresta porque o tempo da ganância já acabou, etc. Agora, passamos para uma situação
em que temos que ver. E, portanto, se a Banca Nacional tem essas restrições relativamente aos ativos que tem e ao capital próprio para emprestar, há duas hipóteses que foram sempre avançadas para resolver esta situação. Ou era a colateralização dos créditos à habitação, que são várias dezenas de milhões, melhor dito, são vários milhares de milhões de euros, isto é, todo o crédito à habitação ser utilizado. O Banco Central Europeu aceitou essa colateralização. O Governador do Banco de Portugal, pelo que li no vosso jornal hoje, diz que essa pode ser uma hipótese, isto é, utilizar essa colateralização e pedir dinheiro ao Banco Central Europeu, que aceita como garantia esses valores. Chegaram a falar em 48 mil milhões de euros, né, de valor da carteira. Portanto, essa é a minha hipótese para financiar. Eu vi que o Governador do Banco de Portugal hoje alterou relativamente a sua posição, já que ele no passado alterou ou adaptou, não estou a fazer qualquer critério normativo, quer dizer, alterou, porque no passado foi muito restritivo relativamente a essa situação, dizendo que havia um risco sistémico e, portanto, que expandir o crédito seria complicado. O Primeiro-Ministro também disse nessas alturas, já lá vão 2 anos, que a economia portuguesa era toxicodependente em crédito e que não havia nenhum problema de crédito. Eu não concordo nenhuma com essa situação. Essa é a minha primeira hipótese. E há uma segunda hipótese. A segunda hipótese era utilizar as linhas de crédito que existiam ou os bancos alterarem e porem o aumento de capital em bolsa, mas isso arrisca-se a que qualquer chinês, holandês ou outro venha a comprar ações e haver alterações de capital. E eu acho que aí tem havido uma estratégia, que eu diria, dos acionistas, e muitas vezes até familiar, de não querem fazer isso, porque isso altera a própria composição do capital. E, portanto, como não querem fazer isso, digamos, estão muito a gerir o que têm, a dizer que tem que aumentar a rentabilidade, que os bancos estão muito frágeis, portanto, etc. É verdade que isso acontece, mas o problema não se pode cingir não se pode cingir a esta situação. E, portanto, o que tenho observado nos últimos tempos é que Mário Draghi, por exemplo, que já disse em várias instâncias sobre essa da colateralização dos créditos à habitação, tem sido muito mais aberto a esta situação do que a própria regulação, ou do que foi a regulação bancária em Portugal. Eu fiquei agradavelmente surpreendido com as afirmações do Governador do Banco de Portugal a admitir essa hipótese, a colateralização dos créditos à habitação. Mas vê isso como positivo? Vejo como positivo porque permite precisamente alavancar. Acho que tem que ser feito com regras, né? Mas é preciso relançar o investimento. Quer dizer, a verdadeira reforma estrutural de uma economia é o investimento, porque quando o investimento tem vindo a diminuir, significa menos capital, etc. Quer dizer, em última instância, o que moderniza, o que altera estruturalmente uma economia é essa variável, é haver investimento. Não é a primeira há crescimento e depois é que vem um investimento. Quer dizer, é evidente que haver crescimento favorece as expectativas sobre o investimento, mas para haver crescimento tem que haver um investimento regular e crescente. Aliás, há vários modelos económicos que definem qual é a relação que deve haver entre o investimento e o crescimento. Desde o Solow foram desenvolvidos vários modelos sobre essa matéria. E, portanto, é preciso mais capital humano e é preciso mais investimento, porque o investimento é que permite contrariar a amortização e a degradação do património físico empresarial e que permite criar mais infraestruturas produtivas para o futuro. E isso é fundamental. Vamos ouvir o nosso primeiro telespectador de hoje, António Rocha, que nos liga do Porto. Muito boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a senhora jornalista Eduarda Carvalho e o Dr. Francisco Madelino. Eu gostava de dizer sobre a pergunta que é colocada o seguinte: a banca não deve conceder nem mais nem menos crédito à economia, deve conceder o crédito necessário à economia produtiva e aos projetos concretos que tenham, na sua análise, digamos, indicadores de sustentabilidade. Porque senão estamos a contribuir mais para a dívida, a lançar mais dinheiro, digamos, na sarjeta. Isso é o que tem acontecido até hoje. Quero dizer-lhe o seguinte: as empresas portuguesas, a estrutura empresarial em Portugal é constituída em quase 90%, como sabemos, micro e pequenas empresas. Ora, essas empresas são familiares, na maioria, empregam pouca gente, estão descapitalizadas, vão trabalhando quase só para a sustentabilidade do agregado familiar. As demais, as grandes empresas, têm fontes de financiamento extra
externas. Portanto, nem precisam de recorrer à Banca Nacional, porque obtêm esses financiamentos em condições que a Banca Nacional nem tem em volume, nem tem em condições. Ora, depois, mesmo que os financiamentos fossem feitos a alguns setores da economia produtiva em Portugal, como são neste momento o calçado e o vestuário, é preciso dizer o seguinte: muitas empresas do vestuário já estão a ser financiadas pelos grandes grupos da distribuição, pelos grupos externos, grandes marcas, que é o caso da Inditex. Portanto, contratualizam com uma determinada pessoa em Portugal, colocam cá as máquinas num regime aduaneiro que não vale a pena estar agora a citar, mas que o Francisco Madelino sabe, e é por isso que muitas vezes as empresas fecham e os trabalhadores ficam à porta à espera de tirar as máquinas, que na verdade não podem fazer porque as máquinas não são da empresa. Pronto. Ora, depois temos a seguinte questão, em relação ao que o Francisco Madelino acabou de dizer agora sobre a habitação. Isto é um erro tremendo. Nós temos mais de 700 mil casas novas em Portugal para vender. Nenhum apoio à habitação neste momento pode ser para a construção. Eu já admitia, e estudos em que eu li, em que eu participei alguns, em criar linhas a nível intermunicipal ou municipal para reabilitação em concreto em determinados quarteirões e ir buscar para, digamos, algum volume financeiro para aplicar nessa estrutura e para criar emprego. Aí sim. Agora, o que a banca está a fazer, no meu entendimento, não aprendeu rigorosamente nada. E está a financiar intensivamente o consumo. Ora, e nós sabemos que neste momento quem tem capacidade de consumo é a função pública e são os trabalhadores das grandes empresas, PT, Galp, portanto, e pouco mais, EDP, REN, são essas empresas. E há até 3 ou 4 empresas de crédito que são as que vão captar maior volume financeiro. De modo que eu penso que está tudo errado, ninguém aprendeu nada com esta situação. Do meu ponto de vista, devia penalizar-se intensissimamente o consumo. Portanto, o crédito ao consumo devia ser taxado fortemente para que, de facto, não houvesse uma drenagem dos fluxos financeiros da banca para o consumo, mas sim para as aplicações nas empresas, especialmente aquelas que estão a trabalhar para a exportação. Isso é que eu penso. Agora, o que se está a pensar fazer é incorrer no mesmo erro de sempre. Não vamos trabalhar, neste momento a construção deve estar vocacionada para grandes obras públicas que ainda falta terminar ou iniciar e para, de facto, a reabilitação do edificado nos centros das grandes cidades, até por outra razão. É que é aí que o turismo vem e é aí que há uma maior apetência das pessoas com capacidade financeira para se instalarem. Ou seja, vamos buscar receitas fiscais para as autarquias aí, que elas sim depois vão introduzir na economia através da renovação, digamos, das cidades. Muito boa tarde, muito obrigado. Muito boa tarde, António Rocha, pela sua opinião. Vamos ouvir ler, neste caso, mais um pequeno comentário que nos foi deixado na nossa página do Facebook, de Lino Galveias, que nos diz apenas em relação à questão da banca se deve ou não conceder mais crédito à economia, que deveria ser regulada. Francisco Madelino, quer comentar este telefonema, estas questões que este telespectador do Porto deixou aqui? Não, eu algumas coisas estou de acordo, outras provavelmente não me teria exprimido bem, que é o seguinte, que o crédito deve ser dado apenas quando é justificável, é verdade, estou de acordo com isso, ou seja, há um bom investimento, há uma boa oportunidade de negócio e deve ser feito. O que eu estava a dizer é que se passou do 8 para 80 e que são pedidas de tal forma garantias, muitas vezes, e super garantias, e custos que impedem que em setores exportadores, em setores de investimento, isso não seja concedido o próprio crédito. E, portanto, só para dar uma nota, muito do que se dizia, para além do que o Vítor Bento disse hoje, é que precisamente o que estava era algum desagrado por um banco, como por exemplo o BES, quando ele passou já depois da criação do Banco Bom e do Banco Mau, cada vez que queria conceder um crédito, haver super exigências de garantias, e estava a haver uma fuga enorme de clientes históricos do BES para outros bancos, atendendo à ligação histórica que existia para essa rede de pequenas e médias empresas que existiam. E, portanto, passou-se a exigir de tal forma
que eu estou de acordo que deve ser dado, mas era esse o meu problema. Segunda nota, quando era falada na colateralização, provavelmente não me fiz entender, não é dar mais crédito à habitação. O que eu digo é, do crédito que já foi concedido e da qual quem comprou casa tem uma responsabilidade perante o banco, esses títulos de responsabilidade das pessoas perante o banco são dados como garantia para que os bancos possam utilizar para ter acesso a empréstimos do Banco Central Europeu, que em Espanha, sobretudo nos Estados Unidos, utilizou-se muito essa colateralização no passado para a alavancagem. Os bancos portugueses não teriam utilizado muito esses mecanismos e, portanto, tinham essa capacidade de manobra para resolver alguns problemas que tinham na verificação dos indicadores de solvabilidade para o Banco Central Europeu, para ter mais capacidade de conceder crédito. Portanto, eu estou de acordo que não há condições de relançar a economia na mesma dimensão no passado, na construção civil, mas também gostava de dizer uma coisa: não há economia nenhuma do mundo que não relance a economia e não tenha no setor da construção civil, não estou a dizer que é a construção de casas novas, pode ser na reparação, como pode ser em obras, infraestruturas públicas sendo utilizadas, mas que abdique da construção civil como fator de relançamento da atividade económica. Também não passamos do 8 para o 80, é que não há país nenhum que não faça isso. Eu estou de acordo que se fez muitos erros, não se pode persistir, construir cidades novas ao lado das cidades antigas, com infraestruturas construídas e, portanto, nós temos, com o problema que foi dito ali, temos, portanto, que recuperar. E, em terceiro lugar, estou de acordo que é preciso haver uma calibração, não estou a dizer que não deve haver crédito ao consumo, até porque o crédito ao consumo também dinamiza determinado tipo de atividades económicas, mas que o core business da intermediação financeira deve estar em captar poupanças e canalizá-las para o investimento. Ou pelo menos não deve ser um crédito ao consumo fácil, como foi... Não, é um crédito ao consumo fácil, ou então a relançar a compra de bens que são sobretudo importados, não é? Porque é muito bonito ouvir falar, digamos, de um país que apostou em setores que eram, sobretudo, importadores ou de componentes não transacionáveis, mas depois ouvir essas palavras de quem criou grandes centros comerciais ou da própria banca que financiou, sobretudo, esses setores, não é? E, portanto, essa questão é fundamental, por isso é que eu dizia que tem que se ter cuidado que bancos como, eu acho que a situação teve uma melhoria neste aspecto, mas de bancos como o Banco Espírito Santo ou outros que estavam muito ligados a essa rede de pequenas e médias empresas possam digamos assim, cair. E continuo a dizer que é fundamental que as linhas de crédito que forem concedidas não tenham os erros do passado. Eu agora não vou referenciar aqui o nome, mas estando, por exemplo, bancos que é dito nas linhas de crédito em que o Estado continua outra vez a dizer que bonifica e dizer não, tem que ficar aqui 20% do dinheiro que é dado, que supostamente era para investimento, tem que ficar depositado, tem que amortizar a dívida que tem aqui no valor X. Portanto, digamos, isso é pôr os fundos comunitários ao serviço também aqui da reconversão dos ativos do próprio sistema bancário. Eu acho que a solidez do sistema bancário deve vir, sobretudo, da solidez de quem utiliza os créditos e quem lá põe os depósitos, para quem utiliza os créditos os possa pagar e para que haja poupança nacional para pôr lá dos depósitos, não deve ser por estas engenharias financeiras que, por absurdo, todos os fundos comunitários seriam utilizados desta forma para, digamos, fazer aqui uma reconversão dos créditos que foram concedidos pelos bancos e pôr o Estado, muitas vezes, a ser responsável por esses créditos. Portanto, há aqui equilíbrios que têm que ser conseguidos, isto para dizer que, em termos básicos, eu estou de acordo com o que foi dito. Sobre a questão da regulação, esse é o tema, eu diria que esse é o tema que resulta de crises como o BES em Portugal e o BPN e outros, que é a regulação assentou muito nos últimos anos, de acordo com orientações internacionais, que o enfoque tinha que estar, de facto, na auditoria às contas, etc. Não é? Para além de outros fatores, mas que teria que haver aqui auditorias externas, um bom funcionamento das auditorias, que quer para que o regulador pudesse conhecer aquilo que se passava, quer, por outro lado, os agentes económicos, quem pede emprestado, quem compra ações, tivesse informação. Ora, o que nós verificamos nestes processos é que os balanços dos bancos são muitas vezes números sem qualquer aderência à realidade e as auditorias revelam-se incapazes de os apanhar. Foi o que se revelou nestes processos e revelam-se incapazes de o apanhar. Eu não vou dizer que ou não querem apanhar, eu não entro nisso, embora diga que é muito complicado que as pessoas passam das auditorias para as regulações e das regulações para as auditorias, etc. Acho que devia haver aqui normas com alguma que impedissem esta promiscuidade, mas independente é que as offshores são aquilo que eu chamaria
black box informativas, isto é, entra lá um e sai de lá 10, e neste processo de transformação nós somos incapazes de acompanhar estes processos de transformação. E isto deveria ser profundamente alterado. Estes processos, os sistemas aumentaram o grau de exigência, em que quem deposita tem que dizer porque é que depositou, etc. Mas nós verificamos que não tem havido os avanços que deviam ter nesta matéria e temos havido responsáveis extremamente importantes, como o secretário americano que teve responsabilidades em Obama nesta matéria, que tem responsabilidades na matéria financeira, a dizer que o mundo parece que ainda não percebeu bem o que é que aconteceu em 2008 e que as questões podem agravar. E, portanto, quando nós vemos situações como o Chipre, que todos sabíamos que era, digamos, uma zona onde havia um conjunto de facilidades para que o... Ou quando chegamos ao Luxemburgo, toda a gente sabia que aquilo é uma praça financeira internacional. Ou mesmo a Holanda, ou o que foi a Irlanda, etc., enquanto não mexermos nestas matérias, mesmo sem promiscuidades nenhumas entre auditores, reguladores, etc., é muito difícil, porque o que temos são pessoas a olhar para papéis, para números, mas esses números têm uma aderência à realidade muitas vezes fraca. E, portanto, há várias componentes da regulação, a proibição de operações de quem faz operações de investimento, não fazer operações de crédito e separar os bancos, vão emprestar dinheiro aos próprios acionistas, etc., ou impedir situações como aquela que ainda há bocado estávamos a ouvir na comissão que está a funcionar na Assembleia da República, o BES, isto é, concede-se 8 mil milhões de créditos, ou 4 ou 5 mil milhões em números dessa dimensão, mas sem uma garantia, como aconteceu relativamente à Angola, sem garantias do que acontece, e vimos as auditorias, ou pelo menos a não enunciar propriamente o que é que está a acontecer. Portanto, na matéria da regulação, há muito para avançar, porque as pessoas passam de ser os responsáveis do marketing para um banco, para o Banco Central, depois passam do Banco Central para as empresas de auditoria, etc. Este caso do BES pode ajudar a mudar essa questão da regulação em Portugal, pelo menos? Sim, mas como sabe, as componentes de regulação estão a passar sucessivamente para a Europa, o que tem tido aspectos que são aspectos importantes, mas eu acho que há aqui matéria que deve ser mesmo discutida, porque a questão que se passou é que na alavancagem financeira multiplicaram-se por várias vezes a concessão de crédito, isto é, a movimentação de dinheiro, acima do movimento de mercadorias. Não é? E quanto à crise, quem tem dinheiro não quer perder o valor real. E com esta nova supervisão bancária a nível europeu, acredita que as coisas possam mudar? Eu acredito que possam mudar e, sobretudo, tem uma vantagem, que é, no caso em que haja este tipo de crises e na garantia dos depósitos, serem feitas a partir de Bruxelas e, portanto, que alivia as responsabilidades nacionais, nomeadamente em economias como a nossa. Mas ainda há muito a melhorar, porque, como nós sabemos, tinha acabado de haver testes de stress àquilo que se passava no BES e não se detectou absolutamente nada. Portanto, não há economia de mercado, nem há democracia sem informação. E, portanto, este fator é um fator fundamental, não é? Isto é, há conhecida sobre a situação das empresas, para que os agentes económicos possam tomar decisões racionais, etc. Portanto, isto faz parte, digamos, dos dogmas que são ensinados nas faculdades de economia, mas depois, quando tratamos das questões concretas, o mundo é muito mais opaco nos mercados e na parte financeira do que na política, não é? E estamos a falar, digamos, na sede de um jornal também económico. Também tem muitas manobras. Francisco Madelino, falou-se também muito nesta conferência de deixarmos de pensar, isto também tem muito a ver com uma mudança de mentalidades, deixarmos de pensar na banca como uma instituição capaz de financiar tudo e todos. Isto é uma mentalidade que é preciso mudar ou não? Eu acho que é preciso... Temos que deixar de precisar tanto da banca? Sim, eu acho que sim. Né? A sociedade portuguesa era uma das sociedades, como os economistas chamam, a propensão marginal a poupar, das mais elevadas. A poupança aumentou, obviamente que numa agora aumentou porque pequena, mas durante a crise aumentou. Aumentou porque as pessoas assustaram-se. Né? Mas desde que entramos na União Económica e Monetária, a sociedade portuguesa nunca tinha conhecido taxas de juros tão baixas e uma facilidade de conceder crédito. E, portanto, as coisas aumentaram muito e as pessoas perderam quase a ideia de que o dinheiro que pedem emprestado tem que haver poupança no outro lado, porque senão tem que ser processos de criação monetária que sobem a inflação e, portanto, quando eu tenho um rendimento de 100 e vou pedir um crédito à habitação milhares de vezes acima, eu terei que poupar no futuro para pagar esse crédito e alguém tem que poupar
para que isso seja possível. Isso foi assim no mundo inteiro, mas em Portugal foi uma alteração significativa. Quando entramos na crise, a dívida do setor privado ao estrangeiro era muito superior à dívida do próprio Estado. E eu há dias, vou contar aqui apenas uma história que me aconteceu, mas estava num restaurante, um dos restaurantes japoneses, e a empregada era chinesa. A dona do restaurante era chinesa, e como eu sou ribatejano, a conversa foi curiosa, porque ela disse: eu sou uma chinesa ribatejana, etc. E às tantas fez uma afirmação que tem a ver com isto, e diz: eu tenho os filhos, nasceram cá, assim nasceram cá, até são de um clube de futebol português e tal, e até já têm os vícios dos portugueses, um deles já só se pensa em endividar. Não é? Portanto, esta diferença de mentalidade entre um chinês e um português, acho que nós passamos também aqui do 8 para 80. Não é? Isso não pode ser para... Quer dizer, nós, mas nos Estados Unidos, noutros países também é a mesma coisa. Para ter uma ideia, em cada 10 carros nos Estados Unidos, na crise, 9 já eram comprados por crédito. Não é? E percebemos o poder que tem a indústria automóvel na dinamização das economias. Francisco Madelino, obrigada por estes comentários. Fica por aqui mais uma Assembleia Geral. Já sabe, conto consigo amanhã à mesma hora.